Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Muito bom ouvir os testemunhos, muito bom ver o agir de Deus no nosso meio, os milagres, o prosperar de Deus, aquilo que Deus tem feito em nós como igreja. Queridos, nós estamos esse ano no ano da busca. Estamos sendo desafiados a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em recentralizar a nossa vida em Jesus, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E buscar isso, queridos, em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos usado o versículo de Mateus capítulo 6, versículo 33, que ele fala assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não sei para você, queridos, mas para mim é um grande desafio. E eu e você estamos nesse desafio de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, queridos. E quando nós falamos dessa busca, queridos, nós começamos a entender que isso é uma mudança de valores, uma troca de valores, uma mudança de princípios, queridos. Por quê? Porque antes de Jesus, eu e você vivíamos de um jeito, agora em Jesus, nós somos desafiados a viver de outro jeito, completamente diferente da maneira que nós vivíamos. Nós somos desafiados dia a dia, queridos, a nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Somos desafiados a buscar a Deus, a buscar o seu reino, e quando buscamos a Deus e o seu reino, nós começamos a ver que nosso estilo de vida, queridos, da velha vida, do velho homem, não é o mesmo estilo de vida do reino de Deus. Posso ouvir um amém? É totalmente diferente, é um oposto, queridos. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos fala. Preste muita atenção nesse texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo, Ele quem? Jesus, queridos, Ele nos pegou, queridos, e pagou o preço pela minha e pela sua vida. Ele pagou preço de sangue pelas nossas vidas na cruz do Calvário. A ira de Deus era sobre as nossas vidas. Nós estávamos separados de Deus, queridos. Não tínhamos condições de achar a Deus ou encontrar a Deus, queridos. E Jesus, Ele nos transporta, queridos, do império das trevas para o reino de Deus. Ele nos transporta, Ele nos leva, queridos. Nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino. Saímos de um império com seus princípios e valores e fomos transportados para um reino. Fala um amém aí, queridos. Nós fomos transportados, queridos. E aqui é uma mudança de princípios. Quando nós saímos do império das trevas, queridos, e nós viemos aqui para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, há uma mudança de princípios. Uma vez eu estava tendo aula de natação, início das aulas de natação na faculdade, e nós tivemos uma matéria que se chamava Princípios da Adaptação Aquática. Que era o quê? Nós estudávamos, queridos, a diferença de nós nos movimentarmos sem água e nós nos movimentarmos no reino ou num lugar com água. É totalmente diferente, sim ou não? Em um lugar sem água, se você andar na vertical, é a melhor forma de se locomover. Você está imerso por água, queridos. Qual que é a melhor maneira de se locomover? Na horizontal. Você muda o ambiente, você muda os princípios. Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Aqui havia princípios e valores que nós vivíamos, e aqui existem outros princípios e valores. Totalmente diferente, queridos. E isso acontece de uma hora para outra? Claro que não. Nós vamos aprendendo, queridos, aprendendo. Nós vamos aprendendo. É a mesma coisa, queridos. Nem perguntei para a Thalia se eu posso, mas vou usar o exemplo da Thalia. A Thalia está saindo do Brasil, queridos, daqui a uns dias, e ela vai para o Japão. Se nós saíssemos agora aqui do Brasil, queridos, e fôssemos para o Japão, queridos, e nós chegássemos no Japão, não para passar um período curto, mas para passar um longo período, queridos, sem saber a língua, sem saber dos costumes, sem saber das
das tradições, seria fácil ou seria difícil? Seria extremamente difícil. Nós precisaríamos de um período de adaptação, de renovação de valores, de princípios. Quando nós entramos, queridos, sem saber a língua, nós saímos do império das trevas e nós entramos no reino do Filho do seu amor. No império das trevas aqui, queridos, nós somos uma boca de valeta, sim ou não? De 10 palavras, 9 era besteira. Nós saímos daqui e viemos para o reino. O novo convertido, queridos, ele continua com uma boca de valeta. Sim ou não? Só que com o tempo, ele vai vendo que aquele princípio não cabe aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe é igual a peixe podre. Essa é a ideia, esse é o sentido. Então não saia da sua boca nenhuma palavra que cheire como um peixe podre. Por isso que crente não fala palavrão, aleluia, nem jogando bola, glória a Deus. Sim ou não? Nem jogando vôlei. Tem filmagem da final ali, queridos. Espero que vocês tenham dado bom testemunho. Aleluia. Consegue me entender? Quando nós entramos aqui, queridos, é uma nova cultura, queridos, é o jeitão do país. Isso serve para nós. Se você chegasse no Japão hoje, queridos, ia ter um jeitão deles. Que você ia ter que se adaptar, conhecer e entender a cultura. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo, viemos aqui para o império, para o reino de Deus, queridos, nós estamos aprendendo os novos princípios e valores. Princípios e valores, queridos. Por isso que existe um nascer de novo e existe a conversão. São dois processos, queridos, diferentes, que nós não podemos confundir, queridos. Nós nascemos de novo pela graça e pelo favor de Deus. Nós acessamos a salvação, queridos, mediante a fé, queridos. Quando o evangelho é pregado, queridos, a fé salvífica nasce no nosso coração. Você responde o chamado a Jesus. Você fala, sim, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quando você reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você nasce de novo. Agora você nasceu de novo. Você entra em uma nova caminhada. E quando você está caminhando, queridos, você vai caminhando, você vai compreendendo as verdades de Deus e você vai se convertendo. Posso ouvir um amém? Você nasce de novo e você vai se convertendo. E todos nós, em áreas diferentes da vida, estamos em processo de conversão. Nós estávamos indo para um lado, queridos, e agora nós, pela obra de Jesus, do Espírito Santo nas nossas vidas, nós estamos fazendo uma conversão. Aquele que mentia, não minta, mas antes fale a verdade uns aos outros. Aquele que roubava, não roube mais. Faça o que é bom com as suas mãos. Para quê? Para que possa ajudar o seu próximo. Não é nem que barateia para ele, é para que possa ajudar o seu próximo. E isso é um processo de conversão, queridos. E nós estamos em áreas das nossas vidas, queridos, mudando a direção, mudando princípios e valores, nos adaptando ao jeitão do reino. Queridos, o reino de Deus tem um jeitão dele. E ele não se adapta a você. A palavra de Deus, ela não se adapta ao seu estilo de vida. É o seu estilo de vida que se adapta ao falar de Deus. Então por isso que nós não podemos retalhar a Bíblia. Ah, isso aqui é legal, isso não é. Sabe aquelas caixinhas de promessa, queridos? Sabe aquelas caixinhas que a pessoa fala assim, vou tirar uma promessa aqui. A gente tinha que fazer a caixinha da cacetada. A hora que a pessoa tira o papelzinho escrito assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o crente, ele quer a promessinha, queridos, a coisinha assim, vai estar tudo certo, Jesus vai... Consegue me entender? A gente tinha que fazer uma caixinha de cacetada e entregar para os membros assim, daí toda manhã levar uma cajadada de Jeová assim, para ver se a gente vai convertendo mais rápido assim, vai virando um pouquinho mais rápido. É o jeitão do reino, queridos. E essa é a nossa busca. Posso ouvir um amém? Essa é a nossa busca, queridos. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2, o mesmo texto que o Rodrigo usou para a palavra de oferta. Romanos 12, capítulo 2, olha o que ele fala.
E não vos conformeis com esse século. Algumas traduções vão estar: não se conforme com esse mundo. Não se conformeis com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa transformação que nós buscamos. Essa palavra, queridos, é metamorfo ou metamorfose, que significa transformação da borboleta. Eu e você, queridos, precisamos entrar num processo de metamorfose, de transformação, de renovação da nossa mente. Nós precisamos compreender quais são os princípios e valores de Deus e deixar ser transformados, entrar nesse processo de conversão. E essa é a nossa busca, dia a dia buscarmos a transformação e a renovação da nossa mente. Nós buscamos a Deus em comunhão, queridos, e comunhão com Ele, permitindo que o Espírito Santo nos convença. Assim a nossa mente vai sendo renovada. Dia a dia, queridos, nós lutamos para renovar a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o gatilho para isso, queridos, é não se conformar com esse mundo. Queridos, eu e você somos inconformados, nós não se encaixamos na forma desse mundo. Ah, pastor, todo mundo faz. Queridos, vou falar igual a Kelly fala para as crianças: você não é todo mundo. Sua mãe já deve ter falado isso para você. Ah, todo mundo está fazendo, posso fazer também? Não, não pode. Por que não pode? Porque você nasceu de novo, você é filho de Deus, você tem a revelação da palavra de Deus. Não vivemos de qualquer jeito. Não vivemos de qualquer jeito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós começamos a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela começa a transformar as nossas vidas. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus como um manual prático para as nossas vidas. Quando nós olhamos para alguns versículos, nós precisamos tornar aquilo prático. E é isso que eu quero fazer hoje, queridos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 8. E fazer uma aplicação prática em cada versículo dele. Olha o que Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 8 nos fala. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Queridos, quando nós olhamos para Provérbios, queridos, Provérbios é a sabedoria de Deus sendo inserida no nosso coração. Provérbios, queridos, tem 31 capítulos, um capítulo por dia, uma dose de sabedoria diária, 31 dias, queridos, 31 capítulos, que nós podemos ler, queridos, um capítulo por dia, buscando a sabedoria de Deus. E quando nós olhamos para esses versículos, queridos, nós vemos um derramar da sabedoria de Deus nos nossos corações. Quer ser sábio, queridos? Leia Provérbios. Leia, releia, leia novamente. Separe um versículo de Provérbios por dia. Separe, medite naquele versículo. E assim nós vamos construindo um coração sábio. Olha o que Provérbios, capítulo 3, versículo 5 nos fala. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Queridos, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, queridos, eu fui para o encontro, voltei, tive a experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu voltei assim, pegando fogo, queridos. Falei assim, vou mudar o mundo. Estava cheio de Deus, falei assim, eu vou transformar o mundo. Uma vez no louvor, queridos, na minha ingenuidade, a gente estava em um louvor ali, um momento de louvor e adoração. Eu estava com os meus braços erguidos e eu pensei assim, é bem simples a caminhada com Deus. É só entregar tudo para Ele e está tudo certo. Na teoria, queridos, eu não estava errado. Só que os anos foram me mostrando que na prática não é tão fácil assim. Por quê, queridos? Porque eu e você somos pessoas desconfiadas. Eu e você somos pessoas, por natureza, desconfiadas. E nós temos dificuldade em confiar. Confia no Senhor. E eu e você temos dificuldade de confiar tanto em Deus como em pessoas. Muitos de nós aqui, queridos, fomos feridos, machucados, traídos. E nós nos fechamos, queridos.
e nós deixamos de confiar. E quando nos ferimos, nos machucamos, muitos de nós, inclusive, fizeram votos tolos. Sabe aquele lance assim, você é traído, machucado, você fala assim, nunca mais eu confio em ninguém. Isso é um voto tolo, queridos, que precisa ser quebrado. Nunca mais eu confio em pessoas. Nunca mais eu confio em Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós criamos expectativas erradas. Quando Deus chama, queridos, cada um de nós, dia a dia, queridos, a palavra de Deus está falando assim, filho meu, dá-me o teu coração, confia em mim. Dia a dia, queridos, Deus está falando assim, ó, vem para perto e confia em mim. E dia a dia nós estamos falando, não, eu não quero. Sabe por quê? Porque muitas vezes, muitos de nós colocaram expectativas erradas em Deus. Sabe o que é uma frustração? É o vácuo entre a realidade e a expectativa. Você cria uma expectativa alta, queridos, e quando você compara com a sua realidade, existe um vácuo. Esse vácuo se chama frustração. E muitos, queridos, muitas pessoas, elas criaram expectativas que Deus fosse fazer aquilo que Ele falou, Ele nunca falou que ia fazer. Você quer fazer a prova disso? Vai evangelizar em Curitiba. Queridos, eu saía fazer evangelização de rua em Curitiba, queridos. Nós saíamos, íamos ou para o Lago da Ordem, ou para o Terminal do Guadalupe, e nós íamos evangelizar pessoas, queridos. Queridos, em Curitiba, queridos, foi evangelizado. Você chega e começa a conversar com pessoas, queridos, as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu já fui para a igreja. Eu já fui para o encontro, eu já fui para isso, eu já frequentei uma igreja. Mas por que você saiu? Ah, porque as coisas não saíram como eu queria. Por quê? Criaram expectativas, quando compararam com a sua realidade, se frustraram. Mas muitas vezes, queridos, se frustraram porque colocaram expectativas erradas em Deus. As pessoas se frustram com Deus porque Ele não fez o que elas queriam que Ele fizesse. E muitas coisas que nós queremos que Deus faça, queridos, Ele não vai fazer. Consegue me entender? Confiar em Deus é o que, queridos? É ter certeza que Ele está conosco. Confiar em Deus, queridos, é ter a plena certeza que Deus está conosco. Em tempos bons e ruins, Deus está conosco. Ele não nos abandona. É crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Confiar em Deus, queridos, é ter plena certeza, queridos, que mesmo que eu não entenda o que eu estou passando, eu creio que Deus está comigo. Mesmo que eu não entenda, por causa da dor, do sofrimento, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. É isso que é confiar em Deus. Olha o que Salmo 23, capítulo 4 nos fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ele não prometeu que você não teria dificuldades. Ele não prometeu que você não teria lutas. Ele não prometeu que você não teria dias de choro e tristeza. O vale da sombra da morte, ele existe. Ele existe, queridos, está claro. A promessa é que Ele estaria conosco. Queridos, quando eu olho para mim, para a minha vida, como eu queria uma vida sossegada, queridos. Como eu queria um sofá. Meu irmão comprou um sofazão assim bonito, queridos. E eu fui dormir na casa dele, ele falou assim, comprei um sofá aí para você e para Kellen dormir quando vocês vierem para cá. Eu olhei aquele sofá, eu falei, Jesus, você me dá um sofá desse, eu fecho a igreja. Nossa, Jesus, eu vou deitar assim, ver um Netflix, comer uma pipoca. Queridos, como eu queria uma vida sossegada. Como nós queríamos uma vida sossegada. Uma vida sem problemas, sem dificuldade. Sabe a vida do Instagram? Eu queria.
Só comida gostosa, só risada, só coisa boa. Só que a vida não é assim. Mesmo que eu passe, ou que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nem, porque o Senhor está comigo. Sabe, na pior crise de ansiedade que você teve, sabe o que é confiar em Deus? Mesmo nessas emoções difíceis, Ele está comigo. Sabe quando a depressão bate no nosso coração e a gente não tem vontade de fazer nada? O Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Como pastor, usando o seu cajado para trazer a ovelha para perto. Confiar no Senhor, queridos, é ter a plena certeza que Ele está conosco. Consegue me entender? E o texto continua aí: não se estribes no seu próprio entendimento. A palavra estribes, queridos, estribes no seu próprio entendimento é não se apoie no seu próprio entendimento. Pensa em um lugar ruim para se apoiar no seu entendimento. Verdade, queridos. Pensa num lugar ruim de apoio, é o seu próprio entendimento. O nosso entendimento, queridos, ele nos engana. Você sabia que a maioria das tuas certezas, elas não são verdades? Pastor, eu tenho certeza disso. Você acha que essa tua certeza é uma verdade? Eu tenho certeza, pastor, que todos os caminhos levam a Deus. Será que essa certeza é uma verdade? Nem todas as nossas certezas, queridos, são verdades. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem verdades eternas. Existem, queridos, marcos deixados pelo próprio Deus, queridos. E nós não podemos nos apoiar no nosso entendimento e nas nossas experiências. Por quê? Porque existem valores eternos. Marcos estabelecidos por Deus. Olha o que Isaías capítulo 55, versículo do 8 ao 9 nos fala. Preste atenção. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Queridos, assim como é distante o céu da terra, é distante os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, queridos, são infinitamente maiores do que os nossos pensamentos. Sabe o kippá do judeu? Sabe aquele chapéuzinho que o judeu usa aqui? Sabe um dos motivos de ele usar kippá? O judeu fala assim, ó: do kippá para baixo sou eu, do kippá para cima é Deus. Acho que a gente tinha que colocar um kippazinho assim, queridos, para a gente se colocar no nosso lugar. Daqui para baixo sou eu, daqui para cima é Deus. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos, queridos. Deus nos chama, queridos, para andar por fé e não pelas nossas experiências. Não se estribes no seu próprio entendimento. Nós andamos por fé, queridos, e não por experiências, pelo nosso entendimento. Quer ver um exemplo simples do nosso meio? Pastor, um dia eu orei por cura, impus as mãos da pessoa, dei uma voltinha, impus as mãos de novo e ela foi curada. Aleluia, foi curada. O que nós queremos fazer da próxima vez? Vou pôr a mão, vou falar as mesmas palavras, vou dar uma voltinha e a pessoa vai ser curada. Queridos, aquilo que a ação de fé que nós tivemos aqui, queridos, ela não vai servir para agora. Posso ouvir um amém? Jesus curava de forma diferente, cada um de um jeito. Um ele cuspia na boca, outro ele fazia lama, enfiava dentro dos olhos do outro, falava, vai lavar. Queridos, ele cuspia assim, sabia, na boca assim, ó, fala. Imagine, culto de curas e milagres, vem assim, o cara se abre a boca aí.
O lenço de Paulo, queridos, saía curar. Quantas vezes o lenço de Paulo saiu curar? Uma, não repetiu de novo. Porque a ação de fé que nós temos aqui, queridos, ela não vale para hoje. Porque eu e você somos desafiados a andar de fé em fé e de glória em glória. Nós não nos apoiamos nas nossas experiências, nos nossos estribos. Tudo aquilo que deu certo para agora, queridos, não vai dar certo agora. Quer ver um exemplo? Chuva veio, levantou a arca de Noé, sim ou não? Levantou a arca lá. Terminou de chover, as águas baixaram. Aquilo que salvou Noé lá atrás, queridos, não ia salvar Noé no dia de hoje. O que Deus falou? Sai da arca, abandona, deixa lá. Aquilo que você fez já não presta para mais nada. Segue o teu caminho. Quando nós fechamos ciclos na nossa vida, queridos, nós temos que falar assim, ó, daqui para cá, acabou. Prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo em frente. Por isso que nós não nos apoiamos em nossas experiências. Fala um amém aí, crente. Provérbios 3, capítulo 6, continua assim. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Somente quando renovamos a nossa mente, queridos, podemos reconhecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos murmuradores por natureza. A nossa natureza é de murmurar, queridos. Não é de reconhecer a Deus. Se chove, tá ruim. Se tá muito sol, tá ruim. Se o passarinho canta, me acordou essa praga. Se o cachorro late, late demais. Entrou gente no quintal, por que não latiu essa praga? Queridos, nós somos murmuradores por natureza. Nós não reconhecemos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos esse costume, queridos, de estar murmurando, de murmurar. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, queridos, em todas as áreas das nossas vidas, queridos, em nossas famílias, dando ouvidos às direções de Deus, em nossos negócios, queridos. Precisamos dar peso ao falar de Deus nas nossas vidas. Reconhecer a Deus, queridos, é dar peso ao que Deus está falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós tentamos endireitar os nossos caminhos sem primeiro ouvir a voz de Deus, sem primeiro reconhecer a Deus, sem primeiro estar em comunhão com Deus. Por isso que nós nos frustramos, ficamos, eu nunca mudo. Eu tento e não consigo. Porque o primeiro passo é reconhecer a Deus. Quer ver uma pergunta simples? Quem é Jesus para você? Se a gente fizer essa pergunta para as pessoas assim, você pergunta quem é Jesus para você? Alguns vão falar, ele é meu amigo. Jesus é meu amigo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é um cara legal. Queridos, não crucificam caras legais. Jesus é muito mais do que isso, queridos. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 nos fala, Filipenses capítulo 2, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Eu só peguei esses textos, poderia pegar outros, queridos, mas peguei aleatório só para você entender. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor. Repete assim comigo, Senhor. Como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Jesus, Ele é Senhor. Pastor, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Pastor, da porta da igreja é uma coisa, da porta da igreja para fora é outra. Jesus é o Senhor.
Ele é nosso dono, queridos. Nós somos escravos dele. Quando a palavra é colocada como servo, a palavra servo ali é escravo. Eu e você somos escravos de Jesus. Somos servos, escravos. Quando eu reconheço isso, queridos, minhas coisas não são mais as minhas coisas. Quando eu reconheço que Jesus é o Senhor, Ele é o Curios, o dono da minha vida, as minhas coisas já não são mais as minhas coisas, porque existe um Senhor. Tudo é dele. Olha o que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 nos fala. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, quando eu olho isso, queridos, isso muda o meu estilo de vida, queridos, endireita as minhas veredas. Eu reconheço que Jesus é o Senhor, e tudo que eu faço para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos para a glória de Deus, queridos. A maneira que eu falo, a maneira que eu me visto, a maneira que eu faço negócios, glorifica ao meu Senhor. Sim ou não? Tudo o que nós fazemos, queridos, nós fazemos para a glória de Deus. E quando eu faço isso, eu reconheço a Jesus como Senhor da minha vida. Eu reconheço que eu tenho um Senhor. O que acontece? As minhas veredas vão sendo endireitadas. O processo de conversão acontece. Amém? Vamos continuar lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Em outras palavras, não seja orgulhoso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja orgulhoso. E essa é uma guerra, queridos. Uma guerra minha e uma guerra sua. E deixa eu te contar uma novidade. Deus vai fazer de tudo para te humilhar. Fala aleluia, crente. Isso aí é um versículo da caixinha de promessa. Deus vai fazer de tudo para te humilhar. De tudo. Olha o que Mateus capítulo 23, versículo do 11 ao 12 nos fala. Mas o maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será, e quem se humilhar será. Queridos, isso aqui não tem jeito. Vai acontecer. Não tem nem condicional. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Queridos, Deus quer produzir em nós o coração como de Jesus. Um coração manso e humilde. Um coração manso e humilde. A salvação, ela nos toca, queridos, quando nos humilhamos. Como isso, pastor? Deixa eu te explicar. Quando reconhecemos, queridos, que estamos doentes pelo pecado, quando reconhecemos que precisamos de um Salvador, quando olhamos para nós mesmos e nos achamos bonzinhos, nós não encontramos necessidade para Jesus. Sim ou não? Pastor, eu sou bonzinho, eu pago minhas contas, faço tudo certo. Queridos, o Evangelho não é para você. O Evangelho é para quem está doente. Doente pelo pecado. Jesus olha, queridos, e fala assim, ó, eu não vim para pregar para quem está são, eu vim para pregar para quem está doente. Queridos, não existe pessoa sã. Todos nós estamos contaminados pela semente do pecado. Todos nós somos orgulhosos, todos nós estamos separados de Deus, todos nós estamos longe de Deus. Ah, pastor, mas eu faço tudo certinho. Querido, você faz tudo certinho, Jesus não precisava morrer na cruz por você. Ah, eu tenho meu jardim cortado, pastor, minha casa pintada, minhas contas pagas, para que, Jesus? Consegue me entender? Jesus veio, queridos, para aquele que estava longe.
para nos trazer salvação, queridos. O Evangelho é boa notícia para quem estava se perdendo, queridos. Enquanto nós não percebermos que nós estávamos nos perdendo, ou estávamos afastados de Deus, o Evangelho não é para nós. Agora, quando eu compreendo, queridos, que eu estava longe, afastado, que eu preciso de Jesus, que eu preciso reconhecer a necessidade de um Salvador, eu me humilho, queridos, e falo assim, eu necessito da salvação que é em Cristo Jesus. Pelas minhas forças eu não consigo. A salvação entra. Só que enquanto nós não nos humilhamos, nós vamos achar que é pelos nossos esforços, que é pelo nosso bom falar, que é pelo nosso caráter, ou porque eu sou tão inteligente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E ele continua ali: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o que Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos fala. O temor do Senhor é o princípio do saber. Algumas traduções vão falar o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Queridos, tinha que fazer uma pregação somente sobre o temor do Senhor, mas eu quero resumir aqui para vocês. O que é o temor do Senhor, queridos? O temor do Senhor não é medo de Deus, queridos, mas é um senso, uma noção, que Deus é muito maior do que nós. Que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares. Isso enche o meu coração de temor. Quando eu fui para a faculdade, queridos, eu fiz faculdade de educação física, e eu estava na faculdade, queridos, o pessoal vinha assim: você não bebe porque a tua religião não permite? Sempre vem com a tua religião não deixa você ir para o bar com a gente. Eu falava: não, eu vou para o bar com vocês, só não bebo. Então nós pagamos um refrigerante, eu não tomava refrigerante também. Não tomo refrigerante, pago uma água para você. Eu vou lá então, vamos lá junto. Fico junto com vocês. Mas você não bebe porque a tua religião não permite? Não, não é porque minha religião não permite, queridos, é porque nós temos temor de Deus. Porque nós tememos a Deus, nós nos afastamos do mal. Por que nós não falamos mal um dos outros, queridos? Porque nós tememos a Deus. O temor de Deus está no nosso coração, queridos, a ponto de a gente perguntar para nós mesmos: será que Deus se agrada dessas coisas? Será que Deus se agrada daquilo que nós estamos vivendo? Será que Deus agrada daquilo que nós estamos olhando na televisão? Será que Deus se agrada disso? Consegue me entender? Sim ou não? Olha o que Provérbios, queridos, capítulo 6, versículo 16 ao 19 nos fala. Preste muita atenção aqui. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. E qual que é a coisa que ele detesta? Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre os... Queridos, nas coisas que Deus odeia, queridos, e a última que ele detesta mais o cara que é fofoqueiro do que o que derrama sangue inocente. Para você ver o nível. Por que nós não falamos mal uns dos outros e não ficamos semeando discórdia? Porque nós tememos a Deus. Queridos, Deus detesta quem semeia discórdia entre os irmãos. Ah, você viu o que aquele lá fez? Merecia, né? Miserável. Aleluia, glória a Deus. Quase morreu. Quase. Mais um pouquinho ia, né? Que alegria que ia ser, né? Queridos, por que nós cuidamos com o que nós falamos? Porque nós tememos a Deus. Nós tememos a Deus e nos afastamos do mal. Qual que é o resultado disso, pastor? Provérbios capítulo 3, versículo 8. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Queridos, quando nós vivemos isso, queridos,
nós vivemos esses princípios, nós reconhecemos a Deus, nós não nos apoiamos nos nossos entendimentos, nós não somos orgulhosos, queridos. Por quê? Porque nós não confiamos nos nossos dons e habilidades, queridos. Quando nós começamos a temer o Senhor, quando nós nos afastamos do mal, isso se torna saúde para o nosso corpo. Deixa eu falar para vocês, uma vez estudando um artigo, querido, científico, não era teológico, dentro da faculdade, nós falamos de atividade física e saúde, veio um artigo na nossa mão que falava que 90% das doenças são psicossomáticas hoje. Artigo científico. 90% das doenças começam na psique humana e se manifestam no corpo. A atividade física ajuda, por causa da parte hormonal, queridos, da liberação de hormônios, tudo, ajuda no bem-estar, queridos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós vivemos esses princípios, queridos, nós trazemos cura para o nosso corpo. Porque primeiro nós curamos a nossa alma. A palavra de Deus, ela é certeira, queridos, para trazer cura para a nossa alma. Não confie no Senhor. Estou ansioso, preocupado, existe uma dificuldade na minha vida. Eu volto lá no comecinho. Deus, eu confio em Ti. Eu não me apoio nas minhas forças, eu não me apoio naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho, mas eu confio no Senhor. Eu preciso dar um passo de fé, eu tenho novos desafios profissionais, eu tenho novos desafios da minha família. Eu olho para aqueles desafios, eu percebo que eles são maiores do que eu. Deus, eu confio no Senhor. Eu não me apoio no meu próprio entendimento. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso e do que eu imagino. O Senhor pode transformar essa tragédia em alegria. O Senhor pode transformar essa dificuldade em um trampolim para o meu crescimento. Eu não confio nas minhas experiências. Eu confio em um Deus presente, em um Deus de hoje, em um Deus que está trabalhando na minha vida. Isso se torna saúde para o nosso corpo, se torna ânimo de vida. Consegue me entender? E isso é a nossa busca, o processo de renovação da nossa mente, a maneira que nós pensamos, a maneira que nós olhamos situações, a maneira que nós olhamos a vida ao nosso redor, as expectativas que nós criamos com relação a Deus. Nós começamos a alinhar isso, queridos, e isso vai se tornando cada vez mais saúde para o nosso corpo, vai se tornando mais saúde para as nossas vidas. Nós vamos ter mais ânimo, vigor para viver aquilo que Deus tem para nós. Só que tudo isso passa pelo processo de mudança de mente. Nós precisamos, queridos, aprender a nos humilhar. Porque nós somos extremamente orgulhosos. Nós sempre achamos que nós sabemos mais que os outros. Queridos, às vezes eu olho assim, até conversando com jovens, assim, eu olho. O pessoal às vezes fala de igreja na internet, eu chego quase a ter o pastor está 50 anos no ministério, queridos. Vem um cara de 18 anos e fala, tem que fazer assim, ó. Cara, tenha santa paciência. Consegue me entender? Daí você vê discussões, as pessoas discutindo teologia, discutindo Deus, discutindo as coisas sempre com grande orgulho. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos, eu tenho um Deus presente. Eu tenho Deus para hoje. Quais são os desafios de hoje? Qual que é a orientação de Deus? O que Deus tem me falado? O que Deus tem colocado no meu coração? Consegue me entender? E nisso, isso vai se tornando vigor para as nossas vidas. Estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E nós vamos ver grandemente o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra?